Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. E no desenvolvimento desta lição, estamos na de número 7, que tem por título Conflitos na Família. A lição anterior foi a de número 6, com conflitos no matrimônio, no casamento, nos detendo mais em conflitos entre os cônjuges, mas agora estendendo para toda a família. Cujo texto áureo é: se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Salmo 127, o verso 1. Ou a nossa leitura bíblica, que é no Salmo 128, os seus versos, que dizem para nós um texto importante: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor Deus, e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor Deus te abençoará desde Sião, e tu verás o bem do povo de Deus em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre os que são de Deus. E observe que nesses dois textos, Salmos 127 e 128, nós temos já a solução para conflitos na família. Deus sempre será o socorro bem presente para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que andam nos seus caminhos. E aí já temos no início da lição já a proposta de solução para os conflitos que podem existir. E nosso propósito é desenvolver esta lição nos 3 subtítulos que agora apresentamos no nosso esboço, que são lidando com a incredulidade, lidando com a desobediência, lidando com os ciúmes. Esses 3 pontos aqui serão considerados: incredulidade, desobediência e ciúmes. Isso dentro da família, envolvendo naturalmente pais e filhos, e os filhos como irmãos entre si nesse assunto. E lembremos que o assunto pode ser muito vasto, muitas coisas poderiam ser consideradas. Estamos dando início ou despertando nos professores e depois nos alunos da classe os cuidados dentro do procedimento, atuação, falas, etc., em família, evitando naturalmente os conflitos, e isso debaixo da graça de Deus. Mas está em tela para nós agora, introdução, o texto que está aí, é o início da nossa conversa, então, nesta lição número 7. Prosseguindo com o tema particular dos conflitos familiares,
Na presente lição, falaremos de um modo mais amplo sobre situações problemáticas envolvendo outros tipos de relacionamentos na família, além do conjugal, já considerado anteriormente. Veremos que não apenas a incredulidade pode ser a causa de muitos desses conflitos, mas também outras inclinações naturais que mesmo aqueles que creem no Evangelho devem ter o cuidado de não permitir que brotem no coração, e brotando tragam amargura a si mesmos e a seus familiares. E lembremos, no início desta lição, desde Gênesis, nós temos conflitos na família e entre os dois primeiros seres gerados por Adão e Eva, ou seja, Caim e Abel. Mas dando sequência, vamos estar tratando o primeiro subtítulo, lidando com a incredulidade. E o primeiro parágrafo está em tela, lidando com a incredulidade. E assim o texto diz: assim como existem casais onde apenas um dos cônjuges recebe a fé em Cristo, enquanto o outro permanece indiferente, ou até se opõe ao Evangelho, ou ao que é crente, do mesmo modo, com maior frequência ainda, existem famílias onde nem todos foram alcançados pela graça de Deus. Por mais que tenhamos razão para orar, instar através da palavra e do testemunho e esperar que a graça de Deus um dia traga salvação a todos da nossa família, o fato é que não sabemos se este será o caso de cada um, de todos os membros da nossa família. E isso o apóstolo Paulo lembra aos irmãos casados, conforme já estudamos, ao orientá-los sobre como devem agir com o cônjuge não crente. De qualquer modo, é uma situação que deve ser lidada com paciência e vigilância, no entendimento de que Deus quer que todos se salvem, para o que devemos orar e dar bom testemunho de obediência a Deus, no cumprimento dos nossos deveres para cada membro da nossa família. Então aí está o início, lidando com a incredulidade, que conforme já vimos na lição anterior, é um grande problema. E o conflito, então, que pode haver entre os cônjuges por incredulidade de um deles, também no meio dos filhos, por razões que são o princípio de uns serem tementes a Deus e outros não. Pronto, aí temos os conflitos que já falamos desde o princípio e até hoje, até Jesus vir, haverá em toda a família. Mas vamos em frente, lembrando que temos textos que podemos estar usando para estar orientando a nós mesmos, o texto que nos orientam, e que podemos usar numa sala de aula para expor para os diversos alunos da Escola Bíblica Dominical qual é o conselho de Deus nesse particular, envolvendo os nossos familiares. Assim, 1 Timóteo capítulo 2, nós temos os primeiros versos que dizem: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem
e venham ao conhecimento da verdade. Se existe essa colocação, instrução, exortação para orar por todos os homens, principalmente pelas autoridades, e não oraríamos nós pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos dentro de uma mesma família, então vale também isso para a questão familiar. Já em Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, verso 15, nós temos Pedro dizendo também: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres, não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Ou seja, amai a fraternidade, porque é a vontade de Deus que aquele que é temente a Deus, crente, tenha um comportamento que no seu bom comportamento faz com que os seus irmãos, ou os seus filhos, ou os cônjuges, enfim, todos os membros da família sejam levados a entender a vida cristã e se associem também ao crente para continuarem a vida dentro de um clima de paz dentro da família. E em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo sempre exortando e falando, trazendo ensinamentos. No verso 32 e 33 ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, se Paulo disse isso, portai-vos de modo que nem deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, nem dentro da nossa própria família. Aí sim, pronto, pode acontecer de que os que não são salvos, que não creem em Jesus, possam considerar ou reconsiderar a sua forma de viver e entender a bênção de Deus sobre aquele que é crente e assim procurar ser abençoado igualmente. E no segundo texto, dentro desse primeiro subtítulo, lidando com a incredulidade, ainda temos o que nos diz: dentre as situações possíveis em famílias onde nem todos sejam fiéis, está o caso de pais não crentes e de como os filhos crentes devem se comportar, de tal modo a não desonrar seus genitores e ao mesmo tempo não desobedecer a Deus, independentemente do fato de serem crentes em Cristo ou não. Nossos pais merecem sempre a devida honra por cumprirem seu dever para conosco, trabalhando e educando-nos com vista à nossa realização. Nem os excessos e arbitrariedades no exercício da sua autoridade paterna, e nem o Senhor jamais exigiria de nós uma atitude que implicasse em privá-los ou reduzir-lhes a honra devida e requerida pela sua lei. Aí está um problema bem comum entre muitos crentes, deles serem crentes e os pais não. E como honrá-los quando muitas vezes a colocação deles é justamente fora daqueles princípios do Evangelho ou dos princípios e caminhos de Deus. Aí sofra os danos, porque é um caso muito difícil, mas desonrar pai e mãe não pode ser feito, mas também como obedecê-los se a colocação deles é contrária à vontade de Deus. Mas Deus sempre dá saída para todos aqueles que são tementes a Deus. Então tem que honrar os pais e honrar a Deus, primeiramente a Deus e também aos pais. E como? Se há um conflito em termos de crer em Deus ou não crer.
um modelo de conflito na família, ou entre pais e filhos, sendo os filhos crentes, os pais não. Como? Deus vai dar graça. Mas, vamos dizer, em outro lugar disse, sofra o dano. E neste ponto de agir, nesse modo de agir, vai conquistar de alguma maneira os próprios pais. E Deus vai ajudar, como eu disse, porque os casos são muito comuns disso, mas Deus sempre dá uma saída. E assim será com aquele filho que está numa situação difícil de honrar pai, honrar a Deus primeiramente, e como obedecer num pai não crente. Mas não desonrar, obedecer em coisas que são contrárias a Deus, não pode. Então, o que Deus vai fazer? Cada um procure fazer, ou estar atento à experiência que Deus vai lhe dar neste assunto. Continuando, Hebreus 12 fala sobre isso, desse ponto que até os pais crentes, mas nosso caso é pais não crentes, exigindo ou tendo que ser honrado pelos filhos. E como fazer isso se eles, não sendo crentes, pedem coisas ou determinam coisas contrárias à vontade de Deus? Mas aqui em Hebreus se considera justamente isso. Ou seja, é normal. Mas vamos lá ler? Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? A prioridade sempre obedecer a Deus. Agora, atenção, verso 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então Deus tem um propósito eterno, e Ele é Deus, é o Senhor sobre todas as coisas, nós e nossos pais. Agora os pais, conforme o seu entendimento, acham que dando ordens, às vezes contrárias às coisas de Deus, deveriam ser obedecidos. Mas não é assim a verdade naquilo que é de Deus. Primeiro Deus, e agora como tratar o pai ou honrar o pai, não obedecendo naquilo que não podem assim fazer. Aí Deus vai dar graça, mas sofra o dano, como muitos, a gente tem notícia, sofreram privações, ameaças, ou mesmo, vamos dizer assim, açoites dos pais não crentes, porque o filho não faz o que ele quer naquilo que é contrário às coisas de Deus. Sofra o dano, mas Deus vai dar graça. Certamente Deus vai dar graça. E a vitória será grande nesta prova, que não é fácil nas famílias. Mas vejamos ainda Mateus capítulo 15, quando, para entendermos que Deus preza a honra aos pais, que até alguma coisa que poderia ser conflitante, o que é para ele e o que é para os pais, aí Deus abre mão, como as ofertas, o socorro financeiro aos pais, uma ajuda aos pais de alguma forma, que os fariseus diziam que primeiro para Deus, ou se falou para Deus não tem que atender o pai, Deus já fala o contrário, primeiro aos pais. E assim, temos no capítulo 15, texto que nós já lemos anteriormente, já foi apresentado em outras lições, mas eu apresento aqui, quando Deus contraria os fariseus, que diziam que faz tudo o que Deus fala e não precisa atender o pai. Mas, verso, então, 3, lendo só o 3 ao 6, ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis,
qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem pai nem mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha que conflito grande, mas Deus está sempre presente. Honrar pai e mãe, mas não pode desonrar a Deus. Mas Deus mesmo diz, naquilo que é de ofertas e outras atenções ao Pai, e que não são contrárias, ou que levem à desobediência aos mandamentos de Deus, ou à iniquidade ou prevaricação, honra o Pai. Ou seja, o filho em tudo, submetendo-se, menos naquilo que contraria a Deus. E repetindo, como desobedecer então e honrar o pai? Ao silêncio, sofrer algum dano, que não tem outro jeito, porque é conflito de ordem espiritual, e quem não é crente poderá não entender, mas nós que temos o Espírito de Deus, a mansidão ou todo o cuidado nas nossas expressões e outros comportamentos vão estar nos ajudando a conquistar os nossos pais não crentes. Num terceiro parágrafo, um terceiro texto está em tela, nesse subtítulo, lidando com a incredulidade nos conflitos da família. Por outro lado, honrar os pais é um princípio derivado da natureza paterna e materna, tal como Deus a criou e tal como a revelação nos faz conhecer através do mandamento. Logo, quando há um conflito entre interesses ou a vontade de Deus, a dos pais que está em jogo, mas a de Deus, e desobedecer a Deus para agradar aos pais, não apenas desonra a Deus, como também aos pais, aprovando o uso arbitrário e impróprio dos dons e autoridade divina. Isto vale para qualquer outra forma de autoridade, mas o caso dos pais, o apóstolo exorta os filhos a esse cuidado em particular. Sede obediente a vossos pais no Senhor. Esse no Senhor significa tanta coisa aqui, né? Naquilo que é próprio das coisas de Deus. Palavra de Efésios, capítulo 6, verso 1. E particularmente no caso do Evangelho, que é a expressão máxima da vontade de Deus no mundo, que pela desobediência se faz inimigo de Deus, não deveríamos nos surpreender se inclusive entre nossos familiares despertasse oposição, dividindo crentes e incrédulos e suscitando conflitos por causa da verdade, tornando-se assim uma prova, ainda que difícil, mas de grande valor, do amor dos fiéis por Cristo Jesus e da sua disposição em servi-lo a qualquer custo. Aí nós vemos, do que eu tenho falado, sofrer o dano, é o caso do próprio Abel. Pronto. Ele reagiu? Ele brigou? Não, simplesmente, pronto, foi morto. O que estava em conflito, no caso, o seu próprio irmão, e ele quieto. E na Bíblia temos poucos exemplos disso, mas na vida cotidiana temos muitos pais lidando de uma forma terrível com os filhos por não obedecerem naquilo que eu determino e que é transgressão a Deus. E aí temos casos de até mesmo violência e filhos julgados fora do lar, da sua própria casa, pelos pais, porque são crentes. Fazer o quê? Sofrer o dano por amor a Cristo. Aí nós temos passagens como em Atos capítulo 5, verso 27 e 29, em que não numa família, mas uma autoridade, como os pais são autoridades sobre os filhos. Entretanto, nós temos o exemplo em Atos dos Apóstolos que uma autoridade, que não era questão paterna nem materna, mas determinando coisas que não poderiam ser obedecidas ou realizadas, porque contrariava o que Deus tinha determinado.
Assim nós temos no verso 27 a expressão que diz: e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses neste nome? E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre vós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E sofrer o dano de algum açoite ou outras ameaças mais. Mas primeiro a Deus. Mas não se levantaram contra as autoridades, só não obedeceram naquilo que as autoridades estavam sendo contrárias à ordem de Deus. E nós temos hoje o exemplo no mundo inteiro. Há leis humanas que estão permitindo aquilo que Deus não permite, e quantos estão usando da oportunidade da lei humana? Está colocando coisas contrárias a Deus, como se agora fosse a obrigação deles obedecer ao homem, e eles preferem concordar com as leis humanas, transgredindo contra as coisas de Deus. Não é pais, mas são autoridades constituídas por Deus. Aí vem o divórcio, vem o segundo casamento com cônjuges vivos. Existem outras leis que são diretamente como que dizendo ao cristão, ao mundo em geral, pode fazer aquilo que Deus proibia. E cabe a nós ficar primeiro com a ordem de Deus. Ou seja, não é correto obedecer ou concordar com os homens ou pais incrédulos, sim, se aquilo que é colocado for contrário às coisas de Deus. E para nós estamos vendo no mundo, sofreu dano. Não tem outra situação para nós não nos livrarmos disso. Porque fazer protestos, ou ser revoltosos, ou fazer uma batalha e alguma outra coisa, isso também não procede de Deus. A defesa do cristão sempre é pela oração, pela apresentação a Deus do conflito pelo qual estamos passando. E assim, aqui mesmo em Mateus agora, segundo o texto apontado como proposta aos professores, no capítulo 10, verso 34, vai colocar para nós este texto, que diz dessa forma: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí é quando nós, os filhos crentes, tem que contrariar. Não no sentido de revolta, não, nunca isso. Mas não fazer aquilo que Deus proíbe. Se obedecer aos pais não crentes para fazer aquilo que é contra Deus, é amar mais os pais do que a Deus. Então, segundo esse texto, nós não seremos dignos da vida eterna ou dos propósitos de recompensa de Deus por aqueles que lhes são fiéis. E com isso, conflitos na família, porque uns são crentes e outros não, é coisa muito comum hoje em dia. Mas indo ao capítulo 8, verso 21 e 22,
Temos mais colocações que Mateus transcreve para nós. Verso 21 e 22. E assim está escrito: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Que poderia ele ainda fazer se o pai estava morto? E se Jesus estava chamando para segui-lo, ele iria servir ao pai morto e deixaria de seguir a Jesus? Está aí uma coisa que é interessante percebermos. E Jesus diz: deixa o pai, alguém vai sepultá-lo, ele já está recolhido. Essa é a colocação que estou fazendo nessas poucas palavras: está recolhido. Mas a ordem de Jesus é: deixa-o e segue-me, porque a ordem era chamá-lo. Mas, entretanto, nós vemos que quando Elias chama Eliseu, ele vai despedir dos pais vivos para poder seguir a Elias. Então, uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. No último momento, Elias permitiu Eliseu despedir-se dos pais, mas que Jesus não permitiu, porque, digamos assim, não adiantava esta honra com o pai falecido, e a ordem era segui-lo. Então a ordem de Deus era prioritária. Deus não estava contrariando, na verdade, aquilo que deixou como mandamento. E assim, na continuidade da nossa lição, estamos indo para o segundo subtítulo, nessa lição 7, conflitos na família. E o assunto agora, o título é Lidando com a Desobediência, ou situação difícil desse nosso presente século, em que, muito diferente de modelos passados, em que os filhos eram obedientes aos pais de uma forma surpreendente, hoje nós temos, desde criança, uma desobediência contumaz, incompreensível. E eu que fui criança, eu lembro como a gente respeitava os pais, e bastava um olhar. E hoje em dia, meu Deus, os filhos são desobedientes em excesso. Mas aí está a nossa lição. E no texto que está em tela, no primeiro parágrafo desse subtítulo 2, Lidando com a Desobediência, queremos considerar neste tópico especificamente a desobediência dos filhos aos pais, que é uma das causas mais frequentes de conflitos amargos e duradouros nas relações familiares. Não apenas a lei determina que os filhos honrem seus pais, implicando na devida obediência, como observou Paulo, mas também condena severamente a desobediência contumaz de filhos que nem mesmo sob castigo ou disciplina se emendam da sua rebeldia. A desobediência é própria da natureza pecaminosa do homem, tendendo a se manifestar já nos primeiros anos de vida. E por isso os pais devem aplicar a disciplina nos anos formativos da infância e adolescência, a fim de que no futuro possam se orgulhar e receber honra de seus filhos. Pais que não disciplinam nem corrigem seus filhos consentem na desobediência e no erro, trazendo tristeza e desonra para si mesmos. Observe que a coisa mais natural hoje em dia é só dizer ao filho até pequeno, colocando uma proibição, e ele é tendente a desobedecer. Um exemplo que posso dizer que a gente viveu entre famílias grandes e percebeu essa tendência nos nossos próprios filhos. Vamos dar um exemplo simples.
somos servidos, por exemplo, de um pudim, coisa deliciosa, ainda mais para criança, servidos, e à parte se coloca um pedaço dizendo, ó, esse pedaço aqui é para a vovô, para a vovó, uma outra pessoa, e o dele, da criança, já está ali servido. A ordem do pai e da mãe, esse aqui não mexam porque é de tal pessoa, e esse aqui é o de vocês, desfrutem. E não é que os filhos ficam de olho no proibido? É. E a tendência dele até mesmo desprezar o seu pedaço que foi tirado da mesma, vamos dizer, da mesma massa inicial, eles ficam de olho justamente no que é proibido? É a nossa natureza pecaminosa. Ou como disse também Salomão, o proibido é mais doce. E nunca foi assim. É a nossa natureza que é tendente a desobedecer. Agora, se a criança não for disciplinada, esse conflito de pais com seus filhos desobedientes, sem disciplina, tende a piorar de tal forma que chega a coisas gravíssimas quando se chega à idade, vamos dizer assim, maior ou adultos. E temos textos bíblicos e chamamos a atenção, isso não se faz hoje, mas era da lei, e a lei apresenta a justiça de Deus, sim, sim, não, não, doa ou não doa, o mandamento é esse, obedece, e a transgressão ao mandamento tem a justa penalidade. E quanto a filhos desobedientes, Deuteronômio capítulo 21 apresenta para nós um caso bem drástico, segundo o que vemos hoje no presente século. Vejamos, verso 18 diz para nós: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde que não obedece à mãe, à voz do pai ou à voz da sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão dele ou nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Ai, que coisa tremenda! Falar isso de forma pública por aí, seremos criticados e Deus parece coisa terrível. Mas Deus é assim, sim, disse eu agora há pouco. Certo, certo, errado, errado. E a transgressão tem a devida pena. O salário do pecado é a morte. E no caso da lei de Deus, filho que não obedece, que não obedece, que não obedece, que não obedece, ainda que sendo advertido ou castigado, não tem outra sorte dentro da comunidade, a não ser a morte. Disse eu no princípio. Hoje não se faz isso, mas temos aqui a noção da gravidade de desobediência de filhos aos pais, porque a tendência é que depois, a coisa vai se agravar muito. Aí já estudamos em lição passada, justamente os filhos de Eli, que não obedeciam os pais, o seu pai, que era o sacerdote, sumo sacerdote, Eli. O pai falava e eles fazendo um desastre, fazendo coisas erradas, não obedeceram. Se ele levasse aos anciãos conforme esta lei, os filhos eram apedrejados, morriam. Que dó, que escândalo, que coisa feia, que coisa horrível. Mas não aconteceria o que aconteceu depois. Os filhos crescendo, desobedientes, desonraram, sim, tudo aquilo que era das coisas de Deus. Os rituais eram desonrados, os ofertantes, os fiéis que vinham adorar a Deus eram desonrados, a lei de Deus
estava sendo transgredida pelos próprios filhos do sumo sacerdote, e isso levou à mortandade dentro do povo de Israel. Então era melhor morrerem os 2 filhos de Eli dentro desta lei do que depois toda a nação pervertida. E agora vamos ver hoje na sociedade. Não continua isso? Os filhos desobedientes e que não têm uma penalidade, um castigo adequado para os fazer parar, certamente depois serão a vergonha para seus pais e sua mãe. Por quê? Porque serão depois os marginais que estarão matando, roubando, etc. E, conforme a experiência, logo também estão sofrendo o dano dessa sua maldade, por não aprender a obedecer aos pais, não obedecem às autoridades, não obedecem à lei e pronto, fazem mal ou trazem males terríveis à sociedade e por fim morrem cedo também. Aí está, para nós entendermos porque a lei parece tão dura e ao mesmo tempo não. A cobra então estava sendo determinado que fosse morta cedo, antes que trouxesse danos maiores aos inocentes ou contaminasse todo o povo. E assim, temos ainda a palavra de Salomão em Provérbios, como no capítulo 13 de Provérbios, o verso 24, que diz para nós bem claro. Verso 24: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o corrige. Então, disciplinar os filhos que são desobedientes, para bem deles e bem da sociedade no meio do qual eles depois estarão vivendo. E no capítulo 29, ou Provérbios 29, nós temos os versos número 15 e depois 17, que dizem para nós assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Depois o 17, castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Palavras do sábio Salomão. Filhos desobedientes, não deixe de, sim, repreendê-los, ensinar o certo, castigá-los numa medida correta, moderada, prudente, porque melhor eles levarem a disciplina quanto novos, do que depois a própria vida trazer o desastre para eles, vivendo de forma desordenada. E assim, dando continuidade à nossa lição 7, conflitos na família, ainda no segundo subtítulo, lidando com a desobediência, no segundo parágrafo temos o texto em tela que diz: além do caso dos filhos de Eli, cuja desobediência à voz de seu pai decorria da falta de disciplina e acabou trazendo castigo tanto contra os filhos como contra o velho sacerdote, podemos citar também o caso de Absalão e Adonias, filhos de Davi, filhos do rei Davi, que na complacência do pai encontraram apoio não apenas para buscar seus próprios interesses, como desejasse, mas também para contrariar e desonrar o próprio pai e trazer desastres, não está escrito aqui, mas desastres dentro da sociedade, da família que eles pertenciam e também do todo o povo de Israel, o povo de Deus naquela época. Aí temos o texto de 2 Samuel capítulo 14, o verso 33. É um texto muito bom, que mostra como o próprio rei Davi, na verdade, não fazendo a disciplina dos filhos, pronto, teve danos terríveis para ele mesmo e a sociedade, como eu disse. Então,
Segundo Samuel, no capítulo 14, o verso 33, é uma oportunidade que, após uma correção que Davi castigou a Absalão, mas logo por interferência de Joabe, ele perdoa o filho, vamos dizer assim, precipitadamente, interferência de outro. E a sua disciplina foi então interrompida e foi, na verdade, vamos dizer, como que colocada como não válida e de lado. E assim diz o verso 33. Então entrou Joabe, o general do rei Davi. Entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão, sinal de voltar a recebê-lo, mas na verdade não por um arrependimento de Absalão do erro que tinha feito de matar o seu próprio irmão. Aí, olha o desastre. O perdão foi precipitado por interferência de Joabe. Mas viramos a página e vamos para o capítulo 15, sim, quando ali diz logo nos primeiros versos: e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das cidades de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. E sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava dele e o beijava, e dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Olha aí, acabou de vir de uma punição, conforme disse, interrompida antecipadamente, precocemente, e já está aqui, pronto, trabalhando contra o próprio pai, dizendo que o pai não podia atender o povo. Quem dera que se ele pudesse atender, porque a causa do povo era certa, era justa, mas quem dera que eu pudesse. Ou seja, roubava o coração do povo, como quem quer trabalhar pelo povo, mas na verdade estava colocando o povo contra o pai, dizendo que o pai não podia atendê-los. Estão observando? É uma disciplina que ele recebeu que não foi suficiente. Mas depois no verso 13 e 14 nós temos: então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Ou seja, rebelião do filho Absalão. Pronto. Aí vem um transtorno e desastre, guerra dentre os irmãos no reinado de Davi. Um filho mal disciplinado. Pronto. Ou
lembrando de Joabe, gente que interfere e querendo poupar ou diminuir ou precocemente perdoar quando não há arrependimento de uma falta realizada. Trouxe dano maior. E a mesma coisa aconteceu com Adonias, e a citação que temos aqui é 1 Reis, no capítulo 1 mesmo, nos versos 5 e 6. Quando Davi está velho e quem copia os atos de Absalão é outro filho de Davi. Faz a mesma coisa, começa a atrair a atenção do povo para si contra o próprio pai. E o desastre é grande. Muitos ali também perdem a vida, porque esse Adonias, diz o verso 5, e Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão. Pronto aí, ó. Uma correção mal feita, depois uma falta de correção no segundo filho, e o desastre de outra rebelião a caminho no meio do povo de Israel. Então, temos na Bíblia Sagrada muitos exemplos para nós, para nos mostrarem que o que está escrito é para o nosso ensino. Leis como parece ser absurdo de Deuteronômio capítulo 21 que vimos há pouco, não são absurdas. É Deus falando: corta o mal enquanto é tempo. Então, uma das formas mais suaves de cortar o mal para esta questão de filhos desobedientes é correção, castigo, ensino, e isso constantemente, dia após dia, na infância, na adolescência, enquanto puder, para que seja desviado o filho desobediente desse caminho ruim que leva à destruição de muitos. E assim, continuando nossa lição deste trimestre falando sobre a família, na lição 7 de agora, conflitos na família, nós temos então agora terceiro subtítulo, lidando com os ciúmes, que é a questão básica inicial em Gênesis entre Caim e Abel. E assim, no primeiro texto, no primeiro parágrafo, nesse subtítulo, lidando com os ciúmes, está escrito: o relacionamento entre irmãos reflete um aspecto básico da doutrina prática cristã, segundo o qual todos que creem são irmãos pela fé em Cristo Jesus, sendo filhos de um mesmo Pai, de maneira que os fiéis, numa comunidade religiosa, devem se relacionar uns com os outros nos termos de um amor fraternal. Isso é, nos moldes do amor que deve haver entre irmãos de sangue. É verdade que os laços espirituais que nos unem em Cristo Jesus transcendem os laços de sangue, implicando no parentesco muito mais profundo e duradouro, mas permanece o fato de que o amor fraternal serve-lhe de modelo ou figura. Assim, aplicam-se às relações entre irmãos, segundo a carne, os mesmos princípios que aqueles que são irmãos pela fé em Cristo Jesus. Amar uns aos outros, honrar e buscar o interesse uns dos outros, perdoar e pedir perdão uns aos outros, princípio básico. Ou seja, dentro da família, entre irmãos, amar uns aos outros, honrar e buscar o interesse um dos outros, perdoar e pedir perdão uns dos outros, a busca da paz. E o assunto, o título é lidando com ciúmes, porque esse mal comumente entra dentro dos corações dos irmãos, na própria natureza,
Ou seja, o mais velho, quando vê que chega um outro filho, é a tendência dele ficar enciumado, porque chegou outro irmãozinho dele que ele deveria amar e se alegrar. Não, às vezes ele percebe que a atenção que tinha, que era só para ele, agora tinha que ser repartida com o irmão, e se sente então prejudicado. E o ciúme nasce no coração e traz coisas difíceis de se tratar. Mas a palavra é essa: preferi-vos em honra uns aos outros, ou nas questões de ferir um ao outro, pedir perdão. E assim temos textos bíblicos nas Sagradas Escrituras que nos alertam, nos ensinam e dão-nos conselhos. Por exemplo, em 1 João, na carta de João, João escreve justamente neste assunto, o cuidado entre os irmãos na comunidade, na fé em Cristo Jesus. E no capítulo 2 da primeira carta, os versos 10 e 11 lembram a cada um de nós esse particular: aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aí nós temos Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Tem mais também. Depois, entre os filhos de Jacó, os 10 irmãos mais velhos, com ciúme do José, que era o caçula, ou foi caçula em um tempo antes de chegar a Benjamim. E o pai alegre com esse filho na sua velhice. Pronto. E tratamentos diferenciados, alguma coisa a mais. Os grandes, pronto, enciumados com o caçulinha, que o pai demonstrava um carinho diferente. E mais algumas coisas, como os sonhos que José tinha, que já informava a toda a família que Deus tinha um propósito diferente com esse caçula, o José. Mas o ciúme ali estava. E valeria para eles esta palavra: amar o irmão. Se não ama, aí está em trevas. E isso se aplica muito fortemente em Esaú, que enciumado da bênção está sobre Jacó, porque ele vendeu para Jacó a primogenitura, quer matar o irmão a qualquer preço, e de qualquer jeito, em qualquer tempo. Pronto. Esaú em trevas, enquanto Jacó livre, só amando a Deus, querendo as bênçãos de Deus, obediente a seus pais, e segue a trajetória, e vemos o desastre que acontece com Esaú e toda a sua descendência, porque o ciúme e revolta de Esaú passou para os filhos, passou para a geração, e de geração em geração, e depois vem a nação de Edom, que é de Esaú, pronto, também odiando Israel, e depois condenado por Deus para ser extinta da face da terra. Mas muito bem, ainda além disso, nós temos outras palavras, como em Romanos 12, podemos folhear a Bíblia e chegar em Romanos no capítulo 12, quando no verso 10 temos a colocação das Escrituras que diz: amai-vos, amai-vos, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Na verdade, Paulo está falando aos irmãos na fé, mas é a mesma coisa para os irmãos dentro da casa. Por carinho, honrar a paz, por que não amar os irmãos? É o que deveria ser considerado dentro das famílias, porque o irmão prejudicado entristece os pais, que devem ser honrados e cuidados. É o que nós precisamos estar entendendo. E Filipenses, um pouco mais à frente, Filipenses, Paulo outra vez vai falar sobre esse assunto no capítulo 2, quando
nos versos 3 e 4 ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Outra vez, a palavra é para os irmãos de fé, mas a mesma coisa para os irmãos da carne, filhos do mesmo Pai. E lembrando que todos têm um projeto de Deus na sua vida. Todos serão honrados, todos serão abençoados dentro do projeto de Deus. Mas um é diferente do outro. E o que vai acontecer com um com o outro, ninguém tenha ciúmes ou inveja, porque cada um receberá uma cota. E isso considerando principalmente Deus, que sabe abençoar a cada um. Como o pai e a mãe amam, e ainda que possam parecer falhar na distribuição equitativa das atenções, entretanto eles amam a todos e querem o bem de todos. E uma discórdia, um conflito, não lhes vai bem, entristece aos pais. Mateus 18, nós temos também outra palavra que o evangelista Mateus deixou transcrito, registrado, para nós atentarmos, quando no verso 21 e 22, ele deixou escrito: então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Então, qual é o ensino? Aplicando à família, os irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, em especial no lar assim formado no projeto de Deus, deve se amar e se perdoar continuamente. E, de fato, até naturalmente nós vemos que crianças se desentendem e logo se entendem. Quem dera que estivéssemos um coração como de criança também na parte adulta, quanto a ferir, pedir perdão, ser ferido e não levar em conta perdoar também. Seria então a família linda essa que aprende a perdoar para o bem comum de todos os familiares. Estamos ainda lidando com ciúmes, o terceiro subtítulo, e no segundo texto, no segundo parágrafo, temos em tela o que diz: Contudo, é verdade também que graves desentendimentos e inimizades podem ocorrer no relacionamento entre irmãos, sendo comuns aqueles que resultam dos ciúmes que um possa nutrir pelo outro. As Escrituras apresentam inúmeros casos por ciúmes. Caim matou o irmão Abel. Ismael zombou de Isaac. Esaú intentou matar Jacó. Os irmãos de José venderam-no como escravo. Arão e Miriam murmuraram contra Moisés. Enfim, em todos esses casos prevaleceu um sentimento carnal e maligno de rejeição por parte daquele que teve o ciúme do outro, que o impediu de se alegrar na exaltação do irmão. Assim, os ciúmes surgem da ignorância do fato de que os pais podem ter suas razões para privilegiar em dado momento, ou de certa forma particular, um dos seus filhos, mas isso não significa que desprezem os outros, como nos ensina a lição final da parábola do filho pródigo, ou o fato de que o próprio Deus não faz acepção entre seus filhos, mas distribui seus dons a cada um conforme lhe apraz. Observemos o mundo, observemos as famílias, os irmãos são diferentes um do outro, é o mesmo pai, mesma mãe, mesma alimentação, mesma educação e etc., mas são diferentes e vivem vidas diferentes. Mas uma coisa é certa: aprovados por Deus, vão viver na eternidade onde não há injustiça, não há dor,
não há morte, não há coisa alguma que venha entristecer ou aborrecer alguém. Então, estamos partindo para esse ponto. Vamos melhorar o nosso dia a dia agora no presente tempo. Assim, temos como texto para conversarmos em classe com os alunos, Lucas capítulo 15, quando nos versos 25 a 32, nós temos a famosa parábola, sim, do filho pródigo. A história é longa, o texto é longo, mas é conhecido. Um filho mais novo pede a herança antecipada para o pai e vai pelo mundo afora e gasta. E depois fica na miséria. E estando na miséria, lembra do pai e da casa do pai. Na casa de meu pai, os empregados viviam muito bem. E eu aqui, nessa miséria. Voltarei e pedirei ao pai, perdão, pequei contra ti e contra os céus. Recebe-me como empregado, pelo menos. Ou seja, o filho voltando. E o pai alegre abraça-o e manda fazer festa, porque o filho que tinha se afastado voltou. Estava perdido, foi achado. Tinha como que morrido, mas estava de volta vivo. O mais velho, ao chegar em casa e ver festança, pergunta, por quê? O seu irmão mais novo chegou e seu pai está alegre e mandou que todos se alegrassem na vinda dele. O mais velho não quer entrar na festa, recusa-se a entrar em casa. E vem o pai lá fora para dizer para ele, filho, vem, entra. Você, na verdade, participava de todo o bem da casa, enquanto seu irmão estava longe, afastado e passando por dificuldades. Então, todo o tempo você teve a mim e o aconchego da família. Mas seu irmão estava morto e como que reviveu, perdido, mas foi achado. Alegremos-nos com ele. Pronto. Aí o pai vai convencer o filho mais velho de que o seu ciúme era desnecessário, porque ele teve a vantagem, ou o privilégio, ou a comodidade de viver com o pai em todo o tempo que o filho mais novo estava dando cabeçada por aí afora, passando por situações perigosas e que poderiam mesmo levar à morte. Agora, no retorno, estava como que sendo livre de um desastre maior. Era motivo de, sim, o pai se alegrar no filho que voltou e no irmão mais velho do mais novo que voltava ao seio da família. E é assim que Deus fala conosco. Temos desavenças aqui, mas vamos relevar tudo isso, vamos perdoar, vamos desejar o bem uns dos outros, porque na eternidade as coisas serão maravilhosas, como quem vem à festa da reconciliação dos filhos com o pai. Essa é a verdade que serve na família e na vida espiritual também. Já em Efésios capítulo 4, mais uma palavra do apóstolo Paulo, quando nesse capítulo 4, versos primeiros, ele vem a dizer dessa forma. Observem bem como é importante esse verso, ainda que seja no sentido da família espiritual, como é importante para a vida familiar. É só trazer daquilo que é o modelo de Deus e aplicar em casa. Então, verso 1, diz Paulo, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis conforme é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos.
E o verso 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Olha aqui, que exemplo lindo. Eu vou repetir o verso 4. Há um só corpo, uma só família, um só espírito, uma mesma intenção de bem do pai e da mãe para com os filhos dentro da família. Também foi chamado em uma esperança da vossa vocação. Verso 5, destaque: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. São o mesmo casal de pais de todos, mas Deus é um só Senhor. E depois no verso 6, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Observe bem tudo isso. Deus é a nosso favor, tremendamente. Mas, entretanto, sendo a favor de cada um de nós, nos fez diferentes uns dos outros, nos amando igualmente a todos e reservando para nós um lugar eterno de alegrias e paz e justiça. Mas, para o sentido espiritual, sim, mas aplicável em casa. E agora vamos falar, em retorno, dos 10 irmãos de José. Eles queriam matá-lo, não eram gente boa, não. O ciúme tinha cegado eles de tal forma que queriam José morto. Por quê? Porque sonhou que seria grande e seus irmãos submissos a ele. A ciumeira que deu na casa. Queriam matar o irmão. Repito, não mataram por providência de Deus, lógico. Mas, humanamente falando, eles viram que podiam vendê-lo a mercadores que passavam. Aí teriam a vantagem de que não sujaria suas mãos de sangue e teriam o dinheiro da venda. E venderam José. Esses são os irmãos de José. E que depois serão os patriarcas das tribos. Que responsabilidade, que honra! Os patriarcas, cada um à frente das tribos de Israel, povo de Deus. Só que durante todo o processo da vida, Deus trabalhou nas suas vidas de uma forma, nem tudo é revelado, mas lá no finalzinho, então os 10 diante de José, suplicando por Benjamim, e prontos a dar sua própria vida pelo irmãozinho último, de após José, o Benjamim. Por quê? Aprenderam a amar, aprenderam a ter cuidado do pai, que muito sofreu com o afastamento de José. Ou seja, um processo de Deus em cada um de nós. É a mesma coisa. Sejamos como formos, como irmãos na nossa casa, mas Deus quer a todos fazermos ser amadurecidos e depois herdeiros das honras celestiais. Assim aconteceu com os filhos de Jacó, e pode ser também na nossa família, de os irmãos virem assim entender, sim, e depois todos maravilhados com a obra que Deus fez, que foi para benefício de todos. Não era para a honra e glória de José, ele foi escolhido para proteger os seus próprios irmãos, de uma forma que doeu ser afastado, expulso da família, doeu ser afastado do pai, doeu muitas outras coisas, como a escravidão e a prisão, mas depois governador do Egito. Essa é a obra de Deus, num para benefício dos outros, de um filho ou um irmão em favor de toda a família. Ou seja, Deus é maravilhoso em suas obras. Por isso que temos o Salmo 127 e o Salmo 128. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, toda a sua família está debaixo de um manto, uma sombra de bênçãos. Vamos honrar nossos pais, principalmente quando forem salvos. E continuando, estamos concluindo a nossa lição, que diz para nós: vimos que conflitos podem surgir em todos os relacionamentos familiares,
cada qual relacionado aos seus fatores e problemas, para os quais encontramos a solução na sabedoria revelada nas Escrituras. Atentemos para a palavra de Deus e dependamos do seu conselho para edificar e estabelecer o nosso lar, e assim nada o abalará. Ou seja, bênção por causa da palavra de Deus aplicada, vivida entre cônjuges e entre pais e filhos e entre os diversos irmãos, todos eles diferentes, mas todos sendo chamados por Deus por bênçãos nessa terra e bênçãos extraordinárias, indescritíveis, nos lugares celestiais. E assim estamos terminando nossa lição, quando tivemos o nosso esboço, programando a nossa lição ser desenvolvida em 3 subtítulos: lidando com a incredulidade, lidando com a desobediência e lidando com ciúmes. E lembrando o texto áureo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Lembrando que, assim, os cônjuges devem estar atentos com o que diz respeito aos conselhos de Deus para o relacionamento entre eles, e depois pais para com filhos, filhos para com pais e os irmãos entre si, pedindo a Deus para edificar as suas vidas e as suas famílias. E assim temos encerrado essa lição, e que Deus abençoe cada um dos nossos professores que venham a estar em frente a algum momento de alguma classe para trazer os ensinos da Sagrada Escritura. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí.
junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.